A vida é cheia de ruídos, ruídos externos e ruídos internos, ruídos que nos distraem, que nos afastam daquilo que realmente importa. O estoicismo nos convida ao silêncio, mas não um silêncio vazio. É um silêncio ativo, consciente, deliberado. Neste vídeo, vamos falar sobre 10 coisas que você deveria eliminar da sua vida, em silêncio, sem alardes, porque a verdadeira transformação não precisa de plateia, apenas de coragem e clareza. Como disse Epicteto, o que te prejudica não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Então, se você busca paz, força e liberdade interior, a jornada começa agora. Vivemos cercados de distrações, ruídos, pressões e ilusões. O mundo moderno exige demais de nossa atenção e muitas vezes esquecemos de olhar para dentro. O estoicismo, uma filosofia prática e milenar, nos ensina que a verdadeira liberdade está naquilo que escolhemos abandonar e não no que acumulamos. Neste vídeo, vamos refletir sobre 10 coisas que você deveria eliminar, em silêncio, da sua vida, sem explicações, sem alarde, apenas com sabedoria. Cada uma dessas decisões vai te aproximar da paz interior, vai te blindar emocionalmente e vai te colocar no caminho da verdadeira liberdade estoica. Respire fundo e venha comigo nessa jornada. Você já sentiu sua energia sendo drenada após conversar com alguém? Já percebeu como certas pessoas parecem carregar uma nuvem cinzenta onde quer que estejam? Pessoas negativas não apenas reclamam do mundo, elas plantam sementes de dúvida e amargura no seu coração. E isso, aos poucos, mina sua paz interior. Na filosofia estoica, a serenidade é conquistada por meio do controle interno, por aquilo que podemos dominar. Mas pessoas negativas insistem em focar no que não controlam. Reclamam do clima, da política, do chefe, do passado, do futuro. E nunca, absolutamente nunca, silenciam para agradecer pelo agora. Conviver com essas pessoas é como tentar meditar. Em meio ao barulho de uma sirene, você tenta manter a calma, mas é constantemente puxado para a inquietação. Epicteto nos alertava: evite se misturar com pessoas cujos hábitos são corruptos, pois a familiaridade com eles irá inevitavelmente contaminar o seu caráter. Isso não é sobre arrogância, é sobre preservação. É sobre escolher com sabedoria quem permitimos influenciar nossos pensamentos, nosso humor, nosso espírito. Se você quer cultivar virtude, sabedoria e tranquilidade, precisa ter coragem de cortar, em silêncio, essas conexões. Não com raiva, não com brigas, mas com a consciência firme de que sua paz vale mais. Imagine, por um momento, como seria sua vida se você deixasse de ouvir aquele amigo que sempre vê o lado pior das coisas, aquele parente que transforma cada reunião em um campo de reclamações, ou aquele colega que, ao invés de apoiar, questiona todos os seus sonhos. Imagine esse silêncio. Um silêncio onde o que ecoa não são lamentos, mas reflexões profundas. Não são críticas destrutivas, mas perguntas filosóficas que te aproximam de quem você quer se tornar. Cortar essas pessoas é como tirar uma pedra do sapato. A caminhada fica mais leve, a jornada se torna possível. E aqui vai um lembrete poderoso. Você não precisa explicar. Você não deve justificativas. Você só precisa preservar aquilo que há de mais sagrado, sua paz interior. Lembre-se das palavras de Sêneca: evita aqueles que fazem com que se torne pior,
e busca aqueles que tornam sua alma mais nobre, e então, em silêncio, afaste-se. 2. O hábito de querer agradar a todos. Você já parou para perceber o quanto da sua energia é desperdiçada tentando agradar os outros? Desde pequenos somos ensinados a buscar a aprovação da família, dos amigos, da sociedade. Mas o estoicismo nos lembra que viver buscando aceitação externa é uma prisão emocional. Epicteto nos alertava: se você quer ser amado, ame a si mesmo. E isso não é egoísmo, é sabedoria. Quando nos preocupamos demais com a opinião alheia, nos afastamos da nossa essência. Tomamos decisões baseadas no medo da rejeição e não na razão. Moldamos nosso comportamento para sermos aceitos, mesmo que isso nos corroa por dentro. A verdade é que agradar a todos é impossível. Sempre haverá alguém que não gostará de você, não importa o quanto tente. E sabe o que é pior? Quando você se perde tentando agradar os outros, até quem gosta de você acaba se afastando. Porque o respeito nasce da autenticidade, não da submissão. O estoico autêntico não age para ser amado, mas sim para agir com virtude. Ele é guiado pela razão, não pela emoção do momento. E se as pessoas gostarem disso, ótimo. Se não gostarem, tudo bem também. Imagine a leveza de viver com essa liberdade, de fazer o que é certo, sem precisar da validação de ninguém, de poder dizer não com serenidade e sim com convicção, de sair de situações desconfortáveis sem culpa, porque sua paz interna vale mais que o conforto externo. Quando você elimina em silêncio o hábito de agradar a todos, você se reencontra com sua verdade. E aos poucos, descobre que aqueles que realmente importam são justamente os que te respeitam pelo que você é e não pelo que você finge ser. Respire fundo e comece a praticar isso hoje. A cada não dito com firmeza, você planta uma semente de liberdade. E aos poucos, o jardim da sua alma floresce, longe das expectativas alheias. 3. Relacionamentos tóxicos e desequilibrados. Nem todo mundo que caminha ao seu lado está indo na mesma direção que você. Muitas vezes, mantemos ao nosso redor pessoas que nos sugam, que nos fazem sentir menores, que nos culpam por coisas que não são nossas. E o mais perigoso é que, com o tempo, nos acostumamos com isso. O estoicismo nos ensina a reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está. E sabe o que nunca estará sob seu controle? A forma como o outro escolhe te tratar. Você não pode mudar a essência de alguém, mas pode mudar o quanto permite que essa pessoa afete a sua paz. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. E eu complemento: a alma também se tinge com a energia das pessoas com quem convivemos. Se você vive cercado de críticas, de cobranças injustas, de desrespeito, isso se infiltra em você, silenciosamente. Relacionamentos tóxicos não gritam. Eles sussurram inseguranças todos os dias. Eles minam sua autoestima, fazem você duvidar do seu valor, fazem parecer que a culpa é sua por tudo estar dando errado. Mas a verdade é clara. Você não precisa implorar por respeito. Você não precisa se diminuir para caber em mundos pequenos. E você definitivamente não precisa se acostumar com o que te machuca, só porque tem medo de ficar só. A solitude é uma bênção, quando comparada à presença de alguém que te apaga. O estoico prefere andar só, com dignidade, do que acompanhado pela mentira. Ao eliminar em silêncio esses laços tóxicos,
você abre espaço para relações verdadeiras. Pessoas que não tentam te mudar, mas te aceitam com virtude. Que caminham ao seu lado porque te admiram, não porque precisam de alguém para manipular. E lembre-se, o estoicismo não pede que você seja frio, mas que você seja justo consigo mesmo. Que coloque limites, que diga basta quando for necessário. Que tenha coragem de cortar pela raiz aquilo que está matando suas raízes. Não tenha medo do silêncio. Ele costuma ser mais gentil que muitas palavras malditas. E no silêncio, você ouve a si mesmo e encontra o que realmente importa. 4. Expectativas irreais sobre os outros. Esperar demais dos outros é um convite constante à frustração. O estoico entende que a natureza humana é falha, é instável, é limitada. E quando você exige perfeição, fidelidade absoluta, compreensão total, você está se posicionando fora da realidade. Epicteto nos alertou com firmeza: não se esqueça de que você é um ator em uma peça, cujo papel foi dado por alguém mais. Isso quer dizer que, assim como não temos controle sobre o script dos outros, também não podemos exigir que eles ajam conforme o nosso desejo. Quantas vezes você já esperou que alguém te entendesse, sem que você dissesse uma palavra? Quantas vezes achou que alguém te decepcionou, só porque não correspondeu a algo que você jamais expressou? Expectativas irreais são armadilhas emocionais. São construções mentais que nos afastam da paz. Elas criam um mundo imaginário, onde todos fazem o que queremos, como queremos e quando queremos. Mas esse mundo não existe. A verdade é que as pessoas estão imersas em suas próprias batalhas, seus próprios traumas, suas próprias prioridades. Esperar que alguém enxergue o mundo pelos seus olhos é ignorar que cada um carrega seus próprios filtros. O estoicismo nos convida a aceitar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Isso não significa se conformar com injustiças, mas sim abandonar a ilusão de que todos nos devem algo. Ninguém tem a obrigação de nos salvar, de nos curar, de nos entender por completo. E é nesse reconhecimento que nasce a liberdade emocional. Quando você para de cobrar do outro aquilo que só você pode oferecer a si mesmo, você se torna mais leve, menos ressentido, menos dependente, menos decepcionado. Você começa a viver com gratidão pelo que vem e com sabedoria para deixar ir o que não veio. Você aprende a oferecer sem esperar retorno, a amar sem manipular, a conviver sem exigir, e isso é poder. Porque quando você se liberta das correntes invisíveis da expectativa, você começa a viver de verdade. Um dia de cada vez, sem pressão, com aceitação, com consciência. Se alguém fizer além do esperado, seja grato. Se não fizer, não se abale. Você segue com integridade, enquanto os outros seguem com o que podem dar. E isso basta. 5. Vícios que te dominam silenciosamente. Os vícios não gritam. Eles sussurram. Se infiltram em seus hábitos diários, com disfarces de alívio, conforto ou distração. E quando você percebe, já é refém deles. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está no domínio de si mesmo. E nada rouba mais esse poder do que as correntes invisíveis dos vícios. Não estamos falando apenas de álcool, drogas ou cigarro. Existem vícios modernos, tão destrutivos quanto vício em redes sociais, em validação externa, em procrastinar, em consumir sem pensar, em viver no piloto automático. Epicteto disse:
Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Pense nisso. Você é senhor das suas escolhas. Ou está sendo conduzido por impulsos que nem percebe? O vício, seja ele qual for, começa pequeno. Um clique aqui, uma escapada ali, um só hoje que se torna rotina. E aos poucos, você vai cedendo. Cedendo o controle. Cedendo a autonomia, mas cedendo a si mesmo. O maior problema não é o vício em si, mas o que ele tira de você. Ele rouba sua clareza mental, sua autodisciplina, sua energia vital. Ele ocupa espaço onde poderia haver progresso. Ele alimenta a fraqueza, disfarçada de conforto. O estoico vê o vício como um inimigo interno, algo a ser combatido. Não com ódio, mas com lucidez. Porque vencer o vício é vencer a si mesmo. É se reencontrar com aquilo que realmente importa. Não se trata de eliminar tudo de uma vez. Trata-se de acordar, de olhar para si com honestidade brutal e reconhecer: eu perdi o controle disso. E a partir daí, escolher agir, silenciosamente, sem drama, mas com firmeza. Comece aos poucos. Um dia sem ceder, uma manhã produtiva sem distração, um momento presente, vivido com total consciência. E celebre cada pequena vitória, pois elas acumulam. Elas constroem a fortaleza interna que te sustenta nos dias difíceis. Lembre-se, os vícios não te definem, mas a forma como você os enfrenta pode te transformar. Todo dia, você tem a chance de fazer escolhas melhores. Todo dia pode ser o início da sua libertação. Elimine em silêncio aquilo que te controla, e você ouvirá o som da sua liberdade voltando. 6. Comparação constante com os outros. Nada enfraquece mais o espírito do que o hábito de comparar-se com os outros. Você não foi feito para ser cópia, nem espelho de ninguém. E ainda assim, vive olhando para o lado, como se a medida da sua vida estivesse nos passos de outro. O estoicismo nos convida a olhar para dentro. Marco Aurélio disse: muito do que nos perturba vem não das coisas, mas da nossa opinião sobre elas. E quando comparamos nossa jornada com a de outra pessoa, criamos um julgamento baseado em ilusões. Você vê o sucesso alheio, mas não vê o preço que foi pago. Você vê o corpo, o carro, a vida perfeita no Instagram, mas não vê a dor que foi editada para fora da imagem. E aí, começa a se sentir insuficiente, atrasado, pequeno. Mas diga-me, quem determinou que o seu tempo deveria ser igual ao do outro? Quem disse que o seu valor depende do quanto você se aproxima do padrão alheio? Cada pessoa carrega batalhas invisíveis, e cada alma percorre um caminho único. E a comparação constante rouba sua paz, seu foco, sua alegria. Epicteto nos lembra que devemos nos concentrar naquilo que está em nosso controle, e o sucesso dos outros não está. O que você pode controlar é o quanto você cresce, o quanto você se dedica, o quanto você honra sua própria verdade. Comparar-se é como correr uma maratona, olhando para a pista do lado. Você tropeça, você perde o ritmo, você se distrai da única missão que realmente importa: evoluir a si mesmo. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Alguém sempre terá mais do que você e alguém sempre terá menos. Mas ninguém tem a sua visão, a sua vivência, a sua essência. A comparação é o terreno onde a inveja germina e onde a gratidão morre. Se você quer paz, cultive gratidão. Se você quer progresso, compare-se apenas com quem você foi ontem. Respire fundo
e pare de correr atrás da vida alheia. Olhe para dentro. Você não precisa de aprovação externa para saber que está indo bem. Seja leal ao seu processo. Caminhe no seu tempo. A felicidade verdadeira não nasce do que você tem, mas de quem você se torna. Elimine a comparação silenciosamente e você ouvirá a voz da sua autenticidade florescendo. 7. A necessidade de ter razão o tempo todo. Há um peso invisível que muitos carregam sem perceber. É o fardo da necessidade constante de estar certo, de vencer cada argumento, de provar um ponto, mesmo quando isso custa a paz. Mas o estoicismo nos ensina algo profundamente libertador. É melhor ser calmo do que estar certo. Epicteto dizia: se alguém fala mal de você e tem razão, corrija-se. Se está errado, ignore. Esse pensamento simples carrega uma sabedoria que poucos praticam. A necessidade de ter razão é filha do ego. É o orgulho disfarçado de lógica. É o medo de parecer fraco, disfarçado de busca pela verdade. Mas me diga, de que adianta vencer uma discussão e perder uma amizade? De que adianta estar certo e ficar sozinho? Muitas vezes insistimos em explicar, justificar, defender, como se o outro tivesse a obrigação de pensar como nós. Mas cada mente é um universo. E o sábio não impõe. O sábio compreende. Você não precisa participar de todas as batalhas verbais. Nem cada opinião divergente é uma ameaça. Às vezes, o verdadeiro poder está em sorrir, ouvir e seguir em paz. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Então, quando alguém te desafia, te confronta, ou insiste em uma visão que você considera equivocada, você pode simplesmente escolher o silêncio. E não, isso não é fraqueza. É força controlada. É domínio emocional. É autocontrole em sua forma mais elevada. Pense em quantas vezes você se desgastou por querer ter a última palavra. Quantas noites mal dormidas por discussões inúteis, por egos inflamados. O tempo cura muitas coisas, mas o silêncio cura mais. E aqui está o segredo. Quando você deixa de precisar estar certo, você se abre para aprender, você escuta mais, você entende mais, e isso te faz crescer. Elimine, silenciosamente, essa compulsão de provar algo para os outros, e você descobrirá que não há nada mais libertador do que simplesmente estar em paz. 10. A falta de autodisciplina. A autodisciplina é a chave para a liberdade verdadeira. Quando falamos de autodisciplina, muitas vezes pensamos em regras rígidas e em limitações. Mas, na verdade, ela é a nossa capacidade de viver de acordo com o que é mais importante para nós, mesmo quando a tentação de nos desviar do caminho é forte. Os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade vem do controle sobre os próprios impulsos. 12. A liberdade não é fazer o que você quer, mas ser capaz de escolher o que é melhor para você, mesmo quando o desejo imediato parece mais atraente. Sêneca disse: a liberdade está na autodisciplina. Essa frase reflete uma verdade fundamental. Quanto mais controlamos nossos impulsos, mais livres nos tornamos. Pense nisso. Quantas vezes você se sente controlado pelos seus desejos? A fome de prazer imediato, o desejo de evitar o desconforto. Essas coisas moldam nossas decisões e muitas vezes nos afastam do que realmente queremos. Mas a autodisciplina
é o que nos permite resistir a esses impulsos e viver de acordo com nossos valores mais elevados. Ela nos permite ser mais do que nossas reações automáticas, mais do que nossos hábitos condicionados. É fácil ceder à tentação, fácil seguir o caminho do prazer momentâneo. Mas a verdadeira satisfação vem de viver com propósito, de tomar decisões que alinham nossas ações com nossos princípios mais profundos. Mas é preciso coragem para dizer não ao que nos desvia do caminho certo. E é preciso paciência para perceber que a verdadeira recompensa vem com o tempo, depois de semanas, meses ou até anos de prática. Mas isso não significa que seja fácil. A autodisciplina exige esforço, exige vigilância constante e exige a capacidade de tomar decisões difíceis todos os dias. Mas a recompensa é inestimável, pois a pessoa autodisciplinada está livre para buscar seus objetivos com clareza, com foco e com determinação. Ela não é mais uma vítima de suas emoções, mas um mestre de si mesma. Então, a questão é: você quer ser escravo de seus impulsos ou mestre de sua vida? A autodisciplina é o que separa os que alcançam grandes coisas daqueles que ficam no caminho da frustração, na busca de gratificação instantânea. Ela não é uma restrição, mas uma forma de liberdade. A liberdade de viver de acordo com quem você realmente é e com o que realmente importa. Então, se você ainda não desenvolveu autodisciplina, comece hoje. Dê o primeiro passo, tome uma decisão e continue a tomar mais e mais, todos os dias. E lembre-se, como disse Epicteto, não espere que as coisas aconteçam como você quer. Crie o hábito de fazer o que deve ser feito, independentemente de como você se sente. Bem, chegamos ao fim desta jornada. Mas antes de você desligar o vídeo, quero deixar você com algumas reflexões. Algumas palavras que, se você as internalizar, poderão transformar a forma como vê o mundo. E mais importante, como vê a si mesmo. Você acabou de aprender sobre 10 coisas que deveria eliminar silenciosamente da sua vida. Mas lembre-se, não é suficiente apenas saber. É necessário agir. Cada um desses pontos representa um obstáculo em seu caminho, mas também uma oportunidade de crescimento. E o maior erro que podemos cometer é acreditar que essas mudanças são fáceis ou rápidas. Elas não são. Os estoicos nos ensinam que a vida é uma série de desafios e que a verdadeira paz interior não vem da ausência de dificuldades, mas da maneira como escolhemos lidar com elas. Você pode até não ter controle sobre o que acontece ao seu redor, mas tem total controle sobre o que faz com o que está dentro de você. E o primeiro passo para essa transformação é eliminar o que não contribui para o seu bem-estar, para o seu propósito e para a sua evolução pessoal. Pense bem, o que você tem colocado na sua vida que não é compatível com o que você deseja ser. Que tipo de hábitos você tem alimentado que o impedem de avançar? O que você tem aceitado que na verdade precisa ser eliminado em silêncio, para que você possa encontrar a verdadeira paz e clareza? Tudo o que falamos é sobre você conquistar seu próprio domínio. A verdadeira liberdade vem da capacidade de se libertar das amarras internas, do medo, da ansiedade, da dependência das opiniões dos outros e do apego a coisas que não têm valor duradouro. Se você deseja viver uma vida de virtude e uma vida de verdade, como propõe o estoicismo, então comece a agir. Não espere por um momento perfeito ou uma grande mudança. As pequenas ações diárias é que farão a diferença. Elimine o que é desnecessário. Lembre-se de que o silêncio pode ser uma grande força.
E é através dele que você encontrará a sabedoria para navegar pelas dificuldades da vida com coragem e confiança. Os desafios continuarão a surgir, mas agora você tem as ferramentas para enfrentá-los. Lembre-se, a verdadeira força está em saber o que você pode controlar e agir com base nisso. E por último, faça uma escolha agora. Você está disposto a continuar com os mesmos velhos hábitos? Ou vai começar a eliminar aquilo que não serve mais para você? A resposta é sua. Eu espero que este vídeo tenha tocado algo dentro de você e que mesmo nos momentos mais desafiadores, você se lembre que tem a capacidade de mudar sua vida ou de uma escolha de cada vez. Se você está pronto para agir, então é hora de começar agora.